Olá, povo de Deus, olá, povo abençoado, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar te alcançando agora através desta programação. Eu sei que muitas pessoas ainda, nós já voltamos, aos cultos presenciais, mas muitas pessoas ainda, aquele chamado grupo de risco, tantos idosos como crianças e também aqueles que estão com a imunidade baixa ainda não podem estar conosco, mas eu tenho a certeza absoluta que o nosso Deus está operando, colocando tudo na sua normalidade, para que tudo possa voltar como era antes, para que todos nós possamos também estar dentro da casa de Deus para adorar o Senhor. Mas eu não poderia de forma alguma deixar você de fora de ser alimentado. A palavra que eu ministrei ao coração das pessoas hoje pela manhã, que eu vou ministrar à tarde e à noite, eu também estarei trazendo um pouco daquilo que está sendo falado durante os cultos ao teu coração. E eu tenho a certeza que Deus também há de te alcançar e há de te abençoar com o entendimento da palavra de Deus. Que Deus possa te abençoar e que você possa nos acompanhar, depois também compartilhar, é claro, com aquelas pessoas que você sabe que também necessita da palavra de Deus. Amém? Não é uma live como nós estamos fazendo, nós vamos ter uma duração um pouco menor, mas aquilo que foi pregado, aquilo que foi falado também, levarei através dessa breve programação ao teu coração, e isto para a glória do nosso Deus. Amém? Eu vou pegar a minha Bíblia na mão, como eu sempre faço, quero ficar à vontade. Lucas capítulo 22, no versículo 49. Lucas 22, 49. Vamos fazer o seguinte, vamos ler a partir do versículo 47, foi como eu li com a igreja, no 47 eu quero ler com você. A palavra de Deus, ela diz assim: e estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chama Judas, ia adiante dele, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo trai o Filho do Homem? E vendo os que estavam com ele que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus disse: Deixai-o, basta. E tocando-lhe a orelha, ele o curou. Isso aqui me chama muita atenção, porque se você ler de negrito acima do versículo 47, a Bíblia diz assim: Jesus é preso. E o que me chama a atenção é que hoje as pessoas no mundo inteiro também estão, como que eu posso dizer, presas dentro das suas casas. Ali chega um momento em que Jesus, para cumprir a vontade de Deus, acaba sendo preso pelos homens maus, os homens que o batem, os homens que o crucificam, os homens que o matam. Aí a palavra de Deus diz que quando Jesus estava ali para ser aprisionado e os seus apóstolos vendo o que ia acontecer, um deles tirou a espada e cortou ali a orelha do servo do sumo sacerdote. A palavra de Deus diz que Jesus, vendo aquela cena, diz: basta. Ou seja, não é necessário que a gente lute desta forma. Nós estamos enfrentando hoje uma situação muito complicada no Brasil e no mundo inteiro. Mas só que o que Jesus disse, basta, o que Jesus estava querendo dizer é: nós não podemos resolver a situação dessa forma. O que Jesus estava dizendo é por isso que eu tenho me reunido com vocês aqui nesse horto, aqui nesse jardim do Getsêmani. Inclusive, quando Jesus levou os seus apóstolos ali, ele disse para os seus apóstolos: orai para que vocês não entrem em tentação. Quando Jesus diz basta, ele está dizendo: quando eu trouxe vocês aqui para lutar da forma que nós precisamos lutar, que é de uma forma espiritual, vocês dormiram.
E agora que precisa lutar de uma forma espiritual, vocês estão querendo lutar com a força do braço. E eu vejo tantas pessoas hoje mesmo querendo lutar com a força do seu braço. E na igreja a gente tem ensinado que a nossa luta ela não é contra a carne, ela é espiritual. Só que no momento que Jesus ensinava, eles estavam dormindo. E muitas vezes nós estivemos a vida inteira dentro de uma igreja dormindo espiritualmente e não aprendendo aquilo que as Escrituras verdadeiramente querem que a gente faça. Então você pode ver que quando nós não temos entendimento, nós vamos agir de forma errada e não da forma que Deus ele quer. Então Jesus disse basta, não é assim que se resolve. Inclusive o próprio Jesus diz na mesma história, mas com outro entendimento, ou seja, um outro evangelho, Jesus diz assim, eu não poderia orar agora ao meu Pai e ele não enviaria mais de 12 legiões de anjos, ou seja, se fosse na força do braço eu oraria e o meu Pai enviaria um monte de anjo aqui para me defender. O que Jesus estava dizendo era necessário ele passar por aquilo que ele estava passando. Só que Jesus, diferente dos discípulos, estavam preparados para aquele momento. Já os discípulos não estavam. Por quê? Porque quando estava no momento deles orarem para se fortalecer, para esperar aquele momento, eles dormiram. E muitos de nós já estamos há muito tempo na igreja, mas vivendo um sono espiritual. Jesus sabia de tudo o que precisava fazer para estar fortalecido naquele momento. Inclusive eu, como pastor, tenho pregado na igreja palavras proféticas antes de todo esse mal acontecer e a gente ter que estar dentro de casa, aprisionados, não podendo nem sair. Não por medo, né? Muitos é claro que estão com medo, mas por causa de um decreto, de um governo que está decretando, dizendo que a gente não pode sair. Mas Jesus estava preparado para aquele momento. E esses dias atrás eu preguei na igreja, revista de todo o poder de Deus para que você possa resistir no dia mal. Né? O que me chama a atenção, meu querido, que o momento mais tentador para Cristo foi numa quarentena. A quarentena que nós estamos enfrentando é o momento que mais o inimigo se levanta para te tentar. E será que nós estamos preparados? Jesus disse basta, vocês não entenderam, para essa hora eu vim. Jesus estava preparado. Aí ele diz aqui, no versículo 52, e disse Jesus aos principais do sacerdote e os capitães do templo e os anciãos que tinham ido contra ele, ele disse, saíste com espadas e porretes, como para deter um salteador. Olha o que Jesus diz para aquelas pessoas que estavam prendendo. Primeiro ele diz para os discípulos, basta. Aí ele olha para aqueles que vieram prender e disse assim, engraçado, vocês vieram me prender à noite, como se prende um bandido, um salteador, um ladrão, um malfeitor. O que Jesus estava dizendo para que tudo isso? Para prender uma pessoa de bem. Se vocês querem me levar, eu estou aqui, pode levar, faça o que quiser. O que Jesus está dizendo vocês saíram para prender uma pessoa como se fosse um malfeitor. Eu não sou um malfeitor. E ele diz assim, 53, tenho andado todos os dias convosco no templo. Eu tenho estado, todos os dias convosco no templo. E vocês não estendeste as mãos contra mim. Aí Jesus fala o que nós estamos enfrentando hoje. Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. O que Jesus está dizendo que o dia mal para ele chegou. E o dia mal também chegará para você. O dia mal vai chegar para mim como chegou. O problema é que muitas pessoas, quando o dia mal chega, não estão preparadas. O próprio Jesus diz, no mundo você vai ter aflição. O que Jesus dizendo, tipo assim, eu estive o tempo todo com vocês nunca me prenderam, mas por que vocês estão me prendendo agora? Porque agora chegou a hora das trevas, o poder das trevas agora vai entrar em ação. O que Jesus está dizendo é que o próprio Deus concede autoridade temporária ao inimigo. Ele vai conceder isso, para quê? Muitas vezes, para que o próprio povo dele se desperte
e se volte para Ele. Por isso que nós temos que estar preparados. Por que Deus permite todas estas coisas, pastor? Porque muitas vezes o povo se afastou de Deus. Eu estava comentando na igreja hoje. Tem tantas pessoas, irmãos, hoje caluniando o crente, caluniando a igreja, caluniando os evangélicos, porque não entende que tudo isso está acontecendo por permissão de Deus. E ao invés das pessoas quebrantar o coração, se arrepender e voltar para Cristo, para Deus, para o Senhor, que é o único que pode nos livrar de todo esse mal, as pessoas acabam atacando ainda a igreja, atacando os crentes, atacando o evangelho. Você pode ver que as pessoas não entendem qual é a vontade de Deus. Por isso que o mundo está do jeito que está. Inclusive muitos estão esperando no governo, no homem. E Deus está permitindo tudo isso para mostrar que nem o governo tem controle de tudo, mas que Deus tem. E o que Ele quer é que a gente se volte para Ele. Olha que coisa forte e interessante. Jesus diz, basta, agora é a hora das trevas. Ou seja, tem momento que as trevas vão se levantar, nós só temos que estar preparados. Mas quando tinham que aproveitar para se preparar, eles estavam dormindo. Abra por gentileza a tua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 38. Jeremias, capítulo 38. Abra aí, Jeremias 38. Jeremias, capítulo 38. A Bíblia diz assim, eu vou ler do versículo primeiro, diz assim, ó. Ouviu, pois, Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Pazur, Jucal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malquias, as palavras que anunciava Jeremias a todo o povo, dizendo, dá uma olhada. Aqui quem está ouvindo o profeta Jeremias, Jeremias é o profeta, a Bíblia está relatando que o profeta Jeremias foi levar um recado, foi pregar, ministrar uma palavra de Deus ao rei, aos seus príncipes e todo o povo, né, de Deus, de Israel, todo o povo de Judá. Jeremias está ali levando a palavra ao povo de Deus, ao rei, aos príncipes. E o que ele dizia? 2. Assim diz o Senhor, esta cidade infalivelmente será entregue na mão do exército do rei da Babilônia, e ele o tomará. E disseram os príncipes ao rei, morra este homem, viste que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra, que restam nessa cidade, e as mãos de todo o povo, dizendo-lhe tais palavras, porque este homem não busca a paz para este povo, senão mal. Deus, ele levanta o profeta Jeremias e diz, vai lá ao rei Zedequias, vai aos príncipes do rei, e fala para todo o meu povo, que eu vou entregar o meu povo nas mãos do rei da Babilônia, eu vou entregar eles nas mãos dos caldeus, do inimigo. Olha Deus dando ali o poder para que as trevas pudessem, irmão, trazer um arrependimento ao coração dos servos dele e que os servos se voltassem para ele. Quando o profeta dá o recado de Deus para eles se sentem magoados, chateados, eles ficam com raiva, olha para o rei e fala, rei, esse profeta não fala nada de bom, ele em vez de trazer a paz, ele está trazendo a espada para a gente, dizendo que a gente vai morrer. Sabe por quê, irmão? Porque a palavra da verdade, ela incomoda muita gente. Tem gente que gosta da mentira, tem gente que gosta de ser enganado. As pessoas que querem o certo, as pessoas que querem falar a verdade, sempre serão mal interpretadas. Sabe por quê? Porque a verdade dói, a verdade confronta. Muitas pessoas, quando eu cheguei na igreja, saíram da igreja. Por quê? Porque estava acostumado com balela. Quando vê a palavra que confrontou, muitas pessoas não suportou e muitos saíram. Como muitas pessoas às vezes acham ruim quando a gente prega a verdade, mas a verdade é para poupar a nossa vida da espada. Deus fala com o profeta, porque o que eu prego para você não é meu não, é o que Deus dá. Está te confrontando? Tá, pastor? Então conserte a tua vida. Cumpra a vontade de Deus.
Por que Deus está permitindo tudo isso aí? Porque, presta atenção, eu tenho ensinado uma oração para o meu povo, e é a forma que eu tenho orado. Deus, se esse negócio, essa doença, esse mal que veio para destruir, para matar, vem de Deus, tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia do teu povo. Tenha misericórdia da tua igreja. Tenha misericórdia da humanidade. Agora, se esse negócio, essa doença provém do diabo, está repreendido em nome de Cristo. Só que entenda uma coisa, Deus tem permitido tudo isso acontecer para quê? Para que o povo se volte para Ele. Como, pastor? Com arrependimento. Com conserto. Deus está despertando a igreja. Para que a igreja se volte para Ele, para que a igreja entenda, que o ser humano entenda que só Ele é que pode. É o que está acontecendo aqui. O profeta levou a palavra dizendo, olha, Deus vai permitir que o mal venha sobre vocês. Aí o profeta diz assim, 2, né? Assim diz o Senhor no 2, aquele que ficar nessa cidade morrerá à espada, à fome e de pestilência. Pestilência aqui é doença. Mas quem for para o caldeu, quem se entregar para o povo da Babilônia, porque a sua alma será por despojo e viverá. Por isso que eu falo, eu vejo muita gente querendo passar por cima daquilo que foi decretado pela autoridade. Pode ter certeza que Deus está usando as autoridades para colocar a gente dentro de casa, para que a gente possa refletir em tudo que nós temos feito. E nós não podemos passar por cima da autoridade. Tem que usar máscara, não é uma coisa constrangedora, não é uma coisa chata, mas Deus está fazendo isso para que a gente tome vergonha. Deus está fazendo isso aí para que a gente se desperte. Deus está fazendo isso para que a gente se desperte. Deus está falando, se vocês suportar, lembra que Jesus disse? Para isso eu vim, agora é a hora das trevas sobre a minha vida. Você pode ter certeza que as trevas estão se aproveitando, tá aproveitando a oportunidade que o próprio Deus está dando a eles para trabalhar. Deus dá essa liberdade, essa autoridade temporária para que a gente aprenda. Deus está nos corrigindo. O que o profeta disse, se vocês se entregar para o inimigo, para os caldeus, Deus vai guardar vocês, não vai deixar que nenhum mal aconteça. Se obedecer a ele e se entregar. Aí Deus diz assim, 3, assim diz o Senhor, esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia e eles o tomará. Quem é que não está entregue por essa doença, filho? Quem é que pode enfrentá-la? Olha quantas pessoas já morreram. Deus está dizendo, se não lutar contra o que eu estou fazendo, vai viver. Agora, se querer ficar na rebeldia, não obedecendo, vai cair a espada, vai morrer. Versículo 4, e disseram os príncipes ao rei, morra este homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nessa cidade, e as mãos de todo o povo, dizendo tais palavras, porque este homem não busca a paz, mas a este povo, senão mal. 5, e disse o rei Zedequias, eis que ele está na vossa mão, porque o rei nada pode contra vós. Então tomaram Jeremias, e o lançaram no calabouço de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. E desceram Jeremias com cordas, mas no calabouço não havia água, senão lama. E atolou-se Jeremias na lama. Eles aceitaram a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus confrontou eles. Muita gente gosta de ouvir quando Deus fala, vai ser abençoado, vai prosperar, vai conseguir. Mas a palavra de Deus às vezes é dura. Eles aceitaram o que o profeta diz? Não. Grudaram o profeta e jogaram o profeta dentro de um calabouço, dentro de um buraco com lama. Só que eles acharam que tinha água para que matasse o profeta. Por quê? Porque eles não aceitaram a palavra de Deus. E quantas pessoas não têm aceitado a palavra de Deus e têm falado mal do profeta? Não têm aceitado a palavra, porque quando a palavra é bom, todo mundo aceita. Mas quando a palavra é de repreensão, a pessoa fica chateada e toma essas decisões. Muitos falam mal do pastor, muitos não obedecem o pastor, muitos não acatam aquilo que ele fala e o problema vai chegar. Porque a palavra de Deus vai se cumprir. Muitas pessoas têm rejeitado os profetas. Muitas pessoas têm rejeitado os profetas.
Só que a Bíblia diz, eu não vou estender porque senão vai ficar muito longo, né? E nós não temos tanto tempo assim. A Bíblia diz, irmãos, que jogaram ele no calabouço, na lama. Só que apareceu uma pessoa de Deus no meio de tantas pessoas ruins, apareceu uma pessoa de Deus. Falou, rei, o que o senhor está fazendo com o profeta não está certo não. Vamos tirar ele de lá, porque senão o negócio vai ficar feio diante de Deus. E o rei decide permitir eles tirarem Jeremias de lá. E isso acontece, para você ver, aconteceu com Cristo, aconteceu com Jeremias. O próprio Davi teve que se esconder por um tempo numa caverna com medo de Saul que queria matar. Então tem momentos que até mesmo os crentes precisam retroceder e recuar. Não é porque você usa uma máscara, não é porque agora você está com medo, não é porque agora essa doença está aí, não é porque você está dentro de casa que você vai deixar de cultuar. Continue cultuando da forma que você pode. Deus sempre vai estar com você. Pastor, mas se eu contrair essa doença, acontecer alguma coisa e eu morrer, se você morrer, você vai para a glória, filho. Não pense porque você é crente que não vai vir o dia mal para você. Eu estava comentando na igreja hoje como é que Pedro morreu. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Mas ele não era de Deus? Quantos homens de Deus morreram doentes? Quantos profetas morreram doentes? O dia mal chega, nós só temos que estar preparados e saber quem é que está conosco. Ficar dentro daquilo que a palavra de Deus diz. Vocês estão me compreendendo, sim ou não? Conseguem me compreender? A Bíblia diz que tiram Jeremias. Quando tiram Jeremias, no capítulo 14, no capítulo 38, versículo 14, 38, 14, vamos dar só um pulo para o 14, a Bíblia diz assim, então enviou o rei Zedequias e fez vir à sua presença Jeremias, o profeta, a terceira entrada que estava na casa do Senhor. E disse o rei a Jeremias, pergunto-te uma coisa, não me encubras nada. Eu lendo isso aqui para o povo, você ver, para o povo da igreja eu não falei, então vamos até acrescentar para você aqui. A Bíblia diz que ele entrou pela terceira entrada. Eu estou olhando lá porque eu tenho alguns companheiros comigo aqui. Eu não falei isso no culto à tarde, de manhã. A terceira entrada, ou seja, o rei fez ele entrar pelo fundo, para que o povo que o jogou dentro do calabouço não estorvasse aquilo que o rei queria saber. E o que o rei queria saber? Aquilo que Jeremias já havia falado. Às vezes você está procurando uma palavra que Deus já te deu, mas você só passou por cima dela, para resolver o teu problema. Ele chama Jeremias, Jeremias vai. E ele fala assim, ó, pergunto-te uma coisa, não me encubras nada. 15, disse Jeremias a Zedequias, o rei, se eu te declarar, com certeza não me matarás? Ó a preocupação do coitado do profeta. Porque hoje na igreja está igual nesse tempo aqui. O pastor não pode falar nada, porque se confrontar o pecado da pessoa, a pessoa fica brava, a ponto de querer matar. Tem gente que se pudesse pular na minha garganta e me dar um tiro, faria isso. Mas sabe por que não faz? Porque Deus está comigo. E se dá também, eu vou para a glória. E você vai para onde? Então assim, não, eu posso falar para você de novo, eu posso pregar o que Deus mandou para você de novo. Mas se eu pregar, você não vai ficar chateado, você não vai me matar? É o profeta querendo pregar, mas está ali com medo da retaliação do rei. Tá, eu falo para o senhor, mas o senhor não vai me matar? E aconselhando-te eu, ouvir-me-ás? Ele fez duas perguntas. Se eu falar o que Deus mandou falar, como eu falei da outra vez, o senhor não vai matar? E se eu falar dessa vez, agora o senhor vai me ouvir? Ele faz uma pergunta dupla. Olha a resposta do rei. Então jurou o rei Zedequias a Jeremias em segredo, dizendo, viva o Senhor que nos fez esta alma, que não te matarei, nem te entregarei na mão desses homens que procuram a tua morte. Espera aí, ele respondeu, mas foi só uma pergunta. Jeremias estava preocupado sim em morrer, mas Jeremias também estava preocupado em perder o seu tempo, em pregar de novo e ele não querer ouvir. Você pode ver que ele respondeu só uma pergunta, que não mataria, mas não respondeu se ouviria. Eu até brinquei hoje com as pessoas da igreja que Jeremias faz uma pergunta retórica para ele. Né? Você não vai me matar e você não vai me ouvir? O que é uma pergunta retórica, pastor? Pergunta retórica é uma pergunta que já tem resposta.
E qual a resposta da segunda que ele não deu? Você vai me ouvir? Com certeza o rei Zedequias não ouviria ele. Tem gente que mesmo com a espada, com a morte, com a desgraça chegando, ela não consegue ouvir e obedecer à voz de Deus. Mesmo com tudo isso. E se você continuar lendo aí, eu vou parar aqui, mas se você continuar lendo a palavra aí seguinte, a Bíblia fala que ele prega novamente, mas novamente ele não ouve, porque ele não se entrega aos caldeus e ainda acaba destruindo toda a sua casa, toda a sua família destruída. Por não ouvir, por não obedecer. E as pessoas hoje estão fazendo da mesma forma, mesmo com toda a desgraça que está acontecendo no mundo, muitas pessoas ainda são rebeldes a ponto de não querer ouvir as palavras do Senhor. Aí é no capítulo 39 que fala que verdadeiramente ele não ouviu. Quando o inimigo chegou, ele teria que se entregar como Jesus se entregou. Né? Como hoje o inimigo quer que a gente não cultue, o inimigo quer que a gente fique em casa, o inimigo quer que a gente use máscara, porque não é o povo, não é o governo que quer, é o inimigo que está impondo isso. E às vezes você está achando que é vergonhoso você usar máscara. Não, vergonhoso é você não cultuar, e Deus não permitiu o inimigo fazer você deixar de cultuar. Nós ainda estamos cultuando, mesmo que seja online, ou a igreja está aberta o dia inteiro. Você não vai usar máscara porque você está com medo, você vai usar porque o governo está determinando isso. E o que Jesus disse? Faça tudo o que tem que fazer para que ninguém tenha nada que falar do crente, para que ninguém tenha nada que falar para a igreja. E no mais, confia no teu Deus. Para a gente finalizar, eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no livro do Evangelho de João, capítulo 20. Uma palavra forte que Deus falou no meu coração. Eu terminei o culto com esta palavra hoje. Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. E você não pensa que na igreja também eu demorei muito? Não demorei, porque nós só temos 1h30 para fazer o culto. Então não demorei, né? Eu louvei um hino só, eu louvei com o povo, a oração foi mais curta, porque o mais importante para nós no momento está sendo a palavra. Por quê? Porque orar você ora em casa, louvar você louva em casa. Então eu estou trazendo o povo aqui para dar o recado, como o profeta dá o recado de Deus para as pessoas. Eu creio que muitas pessoas estão se despertando para isso. Para finalizar aqui, Evangelho de João, capítulo 20, eu vou ler o versículo 19, para acalmar o seu coração. A Bíblia diz assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, cerradas as portas é fechando as portas, onde os discípulos com medo, eles estavam, tinham se ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: a paz seja convosco. Eu finalizo a mensagem aqui, eu vou explicar a você. Nos dias em que nós estamos vivendo, no momento crítico que nós estamos enfrentando, nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós estamos levando para o nosso semelhante, para aquilo que nós estamos levando para a nossa família, para o nosso povo, para os nossos amigos, para os nossos próximos. Por quê? Porque de desgraça e caos, irmão, já basta a TV, já basta a internet, já basta o Facebook, já basta o WhatsApp. Só mensagem negativa, é governo que brigou com governo, é político que brigou com político, é irmão que brigou com irmão, é pai que está chateado com filho, é confusão em todos os lados. O que as pessoas precisam hoje? De paz. Reflita quando você for falar algo, quando você for fazer algo. Procure, ao invés de fazer besteira, praticar uma boa ação. Olhe pessoas que estão do teu lado, às vezes precisando de um prato de comida. Alguém que precisa de algo seu. Faça isso, leve a paz. Jesus aqui, a Bíblia diz que ele tinha morrido e ele havia ressuscitado. E Jesus viu a aflição e o medo que os discípulos estavam. Isso aqui me chamou muita atenção. Porque quando Jesus ressuscitou, ele viu o medo que os discípulos estavam a ponto de fechar a porta. O que os discípulos estavam pensando? Meu Deus, aqueles que mataram Jesus vão vir atrás de nós e vai matar a gente também.
Eles fecham a porta e estão lá se acovardando dentro de casa. Às vezes o seu pensamento é: meu Deus, eu estou me acovardando aqui dentro de casa. Eu estou com medo, porque tem muitas pessoas que estão com medo. Tem muitas pessoas que estão desesperadas pelo caos que o povo tem colocado no mundo. Por exemplo, os idosos, parece que só os idosos que morrem, só as crianças que estão no grupo de risco. Então, esse negócio realmente é sério, irmão. Vem para destruir. E o que Deus quer? Que o povo olhe para Ele é a nossa paz. Jesus podia chegar lá e falar assim, cambada, né? Jesus podia ter chegado lá e falar assim, cambada de covarde. Não foi isso que eu ensinei para vocês. Vocês têm que sair lá para fora e pregar, falar, seus covardes, seus vagabundos. Vocês não aprenderam nada. Não, Jesus ele se coloca dentro do lugar onde eles estavam com medo, estende a mão e diz, a paz seja convosco. Você, minha irmãzinha que tem mais de 60 anos, você criança que ainda tem menos de 13 anos que não pode cultuar, você que é chamado grupo de risco, você que tem a sua imunidade baixa, você que está com medo na tua casa do amanhã, do que vai vestir, comer, do que vai fazer, o que vai ser de mim. Jesus está falando para você hoje, a paz seja convosco. Jesus podia excomungar os seus discípulos, mas ele está dizendo, a paz seja convosco. Sabe o que me chama a atenção? Eu estava comentando hoje, me perdoe eu falar, eu não estou pedindo nada para você me dar nada não. Mas na igreja, irmão, chega muitos problemas. Tem gente que só traz problema para o pastor. Tem gente que só traz crítica. Tem gente que só fala mal. Gente que fala mal já está cheio por aí do irmão. Agora o irmão falando mal do irmão dentro da própria igreja. Gente falando mal do pastor dentro da própria igreja. Gente que faz isso já está cheio lá fora daqueles que não creem em Cristo. O que Jesus está falando para você? Se você for falar alguma coisa, fale algo. Faça algo que leve a paz. Eu estava comentando hoje que um dos meus obreiros, eu falei assim, rapaz, aquela palavra que você falou comigo, a forma com que você me respondeu, você me trouxe paz, porque eu estava angustiado, eu estava triste com tudo que estava acontecendo, mas a tua palavra me trouxe paz. Se você for fazer alguma coisa, não faça nada para atrapalhar não, faça algo que vai levar a paz para alguém. Eu estava comentando aqui, a igreja é muito problema que o povo traz para o pastor, é uma atrás da outra, mas não chega alguém com um cacho de banana e fala assim, pastor, esse cacho de banana é para o senhor. Não chega alguém com um pão de R$5 e diz, olha pastor, eu lembrei do senhor e eu vim trazer aqui esse pão para o senhor comer com manteiga, com margarina, com café. Não chega alguém com uma gravata, alguém com um relógio, não é só problema. Traga algo, irmão, que vai trazer paz para o seu pastor, que vai ajudar o seu pastor. Se você não pode ajudar, então não atrapalhe. Se você não pode ajudar o teu marido, esposa, então não atrapalhe. Mas se for fazer algo, faça algo que leva a paz, não que traz problema para o teu marido. Se você for fazer algo, ô marido, para tua esposa, faça algo que leve paz. Se você, filha, vai fazer algo para tua mãe, faça algo que leve a paz para ela. Não espada, não problema, porque isso o mundo já faz. Faça algo que vai promover a paz. Jesus não chegou lá para descer o cacete. Jesus chegou lá e falou assim, recebam a paz. E Jesus está descendo a paz agora dentro da tua casa, dentro do teu coração. Fique tranquilo, porque tudo isso que procede dele, irmão, vai cooperar para o teu bem. A única coisa que Cristo, que Deus quer é que você se volte para Ele, se entregue. Mais uma vez, ao invés do coronavírus, poderia ser a volta de Cristo. E muitos estariam perdidos. Então Deus está dizendo, volte-se para mim, se entregue a mim, e eu te darei a minha paz. Receba a paz, você, vovó, que está preocupado que não pode vir à igreja. Receba a paz, você, jovem, de 13 anos que não pode vir à igreja, criança. Receba a paz, você que está ainda com a imunidade baixa, mas Deus vai aumentar a tua imunidade. Deus vai acabar com tudo isso aqui, a gente vai poder voltar todo mundo junto na igreja de novo. Mas aí, faça com todas as suas forças, sirva a Deus de verdade. Que Deus possa levar a paz ao teu coração através desta palavra. Oremos. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai. Senhor amado e Deus querido, graças eu te dou. Eu agradeço e louvo o teu nome pela paz que o Senhor trouxe ao meu coração através desta palavra.
E eu peço que esta palavra e essa oração leve a paz para casa, empresa, vida, coração, mente de cada pessoa que está neste momento acompanhando essa transmissão. Abençoa, Pai, a vida deste homem, desta mulher. Esse vídeo, meu Pai, será enviado para as pessoas, meu Pai, de grupo de risco, aqueles que não podem estar na igreja. É para eles, é especialmente a eles que precisam de uma palavra. Meu Pai, que esta palavra chegue para trazer a tranquilidade e a paz, sabendo que tem um Deus que cuida de nós. Louvamos ao Teu nome porque sabemos que o Senhor está no controle de tudo e que todos nós possamos nos arrepender, pedir perdão a Ti, nos consertar e voltar para o único que pode nos salvar de toda essa calamidade. Não é o homem, não é o sistema, porque o homem se corrompe, porque o sistema quebra, Pai, mas o Senhor eternamente será o Deus que tem o controle de tudo nas mãos. Louvado, glorificado, bendito, exaltado seja o santo nome do Senhor. Amém e graças a Deus. E que Deus possa ter te alcançado, trazendo o que você necessita. O que mais você necessita neste momento é a paz, para que você possa colocar a tua cabeça no teu lugar e entender que dias melhores virão para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe, fique na paz. Um forte abraço desse seu pastor e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Tamo junto. Tchau, abençoados.